Em depoimento à CPMI do INSS, o ex-ministro da Previdência, Carlos Lupe, afirmou que em 2023, quando assumiu o cargo, auditorias internas realizadas pelo Ministério apontavam inconsistências relacionadas aos descontos irregulares por entidades associativas e que em 2024 determinou a apuração mais aprofundada das denúncias. Segundo Carlos Lupe, essas denúncias resultaram na operação sem desconto realizada pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União. A gente, infelizmente, não tem o poder de adivinhação. Nós nunca tivemos a capacidade de mencionar o tamanho, o volume que esses criminosos fizeram dentro do INSS. Só foi possível isso depois da investigação que pela primeira vez teve efeito a Polícia Federal. Quando a Polícia Federal investigou para valer. Agora sim a gente tem uma dimensão que eu não tinha na época. Não tinha mesmo, sou sincero em dizer, talvez minha falha maior tenha sido essa, não dado dimensão ao tamanho do rombo que era isso. A operação da Polícia Federal desarticulou uma quadrilha que desviou cerca de 6 bilhões de reais em um esquema de descontos indevidos em aposentadorias e pensões do INSS e levou à demissão do então presidente do Instituto de Seguridade Social, Alessandro Stefanuto. Carlos Lupe diz ter sofrido pressões políticas e deixou o cargo de ministro da Previdência dias depois da operação. O ex-ministro ressaltou que não é investigado e não teve o nome citado pela Polícia Federal. Errar é humano, eu posso ter errado várias vezes. Má fé eu nunca tive. Acobertar desvios nunca fiz na minha vida. Eu gosto muito de ler trechos da Bíblia que marcam a minha vida. E lá está escrito: os injustiçados serão enaltecidos. Eu aguardo. Eu tenho uma vida pela frente para aguardar o tempo de ver quem cometeu o crime ser preso e eu assistir o nosso aposentado pensionista com uma vida mais digna. Para o senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, o ministro demonstrou habilidade em se esquivar de responsabilidades, mas como chefe da pasta entre 2023 e 2025, deveria ter tomado providências mais contundentes. Ele tem sempre o argumento de que o INSS é uma autarquia autônoma, né? Tudo passou pelo Ministério, tudo passou por pessoas ligadas ao Ministério, que ele era o ministro, mas ele não assume a responsabilidade de que tenha tido participação direta. Ele era o ministro da Previdência, era o ministro da pasta. Não dá para terceirizar a responsabilidade. Veja, ele caiu da Previdência. Ele deixou de ser ministro no meio do escândalo. Para o deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, ficou claro que o ministro tomou providências quando detectou irregularidades. Todas as ações da Polícia Federal e da CGU foram adotadas no governo do presidente Lula. As informações que ele traz, os documentos que ele mostra, a ordem cronológica, não deixa nenhuma dúvida sobre isso, né? E está muito claro que essa organização criminosa entrou na estrutura do Estado, facilitada pelas mudanças que foram promovidas durante o governo Bolsonaro, que esta quadrilha, essa organização foi desbaratada e o dinheiro roubado está sendo devolvido para os aposentados durante o governo do presidente Lula. O presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, destacou que o papel da comissão é investigativo e que o partidarismo político deve ser deixado de lado. As narrativas de cada lado querem imputar responsabilidades a um governo ou outro. Mas o que a gente percebe muito bem em todas as respostas é que essas quadrilhas, porque não é somente uma quadrilha, mas várias que se formaram, elas ao longo do tempo tomaram conta da Previdência Social. Houve falhas. Quem falhou? Quais as responsabilidades que não foram cumpridas? O relatório, ao final, vai oferecer essas respostas à população.